Olá, moçada, boa tarde, beleza? Hoje a gente vai continuar as nossas correções, elas são importantes para que vocês tenham feedback e tirem dúvidas, né? Para que vocês se certifiquem das certezas que vocês têm e corrijam também outras certezas. Às vezes o aluno, no processo em que ele vai aprender, ele adquire certas ideias e tem algumas certezas que podem ter um ou outro equívoco e essas minhas correções podem ajudá-lo a entender melhor a matéria, tá bom? Lembrando que sempre que vocês tiverem dúvidas, postem aí no mural para eu poder responder, já que essa aula não é ao vivo, infelizmente. E também uma outra coisa que eu queria orientar a todos é que vocês sigam as atividades, tais quais elas são. Mesmo que vocês estejam em atraso, né, não é interessante fazer as últimas atividades e esquecer das primeiras, porque muitas vezes nós professores, planejamos de tal modo que você, para entender um assunto novo, você deve, preferencialmente, ter entendido antes algum assunto antigo. Na matemática isso é muito comum e nas ciências relativamente comum também. Pelo menos no desenvolvimento de algum assunto, assim, a gente vai num encadeamento de ideias. Uma ideia nova depende muitas vezes de uma ideia anterior, já trabalhada, e se você pulou uma atividade anterior, às vezes você não vai entender direito a nova, tá bom? Vai faltar alguma coisa. Muito bem, pessoal. A gente vai entender nessa correção por que as mudanças de estado físico acontecem, né? A gente não sei se vocês já tinham parado para pensar o que faz uma determinada matéria passar de um estado físico para outro. Como nessa imagem aqui ao lado, ó, a gente está vendo o gelo, possivelmente ele está derretendo, né? É fusão, derretimento do gelo. Por que isso está acontecendo? Ok? Então vamos diretamente à correção dos exercícios. Seguinte, a gente tem um esquemão aí, né? Um esquema das passagens de estado físico. Então você está vendo que esse esquema traz números e você tinha que relacionar esses números com essas informações abaixo aqui. É um exercício relativamente fácil para um aluno de nono ano. Acredito que vocês não tenham muita dificuldade e acredito também que com a correção ficará claro de vez. Agora, é óbvio, pessoal, que eu percebo quando eu leciono isso, é que os alunos entendem, mas não memorizam esses nomes. E é preciso, sim, saber o que é uma condensação, uma fusão, solidificação. E vocês vão ver que, na maior parte das vezes, não é difícil lembrar do que se trata cada uma dessas passagens, tá bom? Vamos seguindo a ordem, então, olha, solidificação, aqui embaixo, né? Estou lendo aqui. É a passagem do estado líquido para o sólido. Então o nome já está falando. Solidificação é passagem de de líquido para sólido. Qual dos números nesse esquema acima representa a solidificação? Então, se você respondeu o 2, não é? De líquido para sólido, muito bem. 2. No exercício seguinte, a gente vai ver exemplos de solidificação, tá bom? Então, vamos deixar para comentar, fazer esse comentário adicional no exercício seguinte. Sublimação e ressublimação. Sublimação é a passagem direta de sólido para gasoso. E a mesma palavra sublimação, gente, pode se referir também à passagem direta de gasoso para sólido. Quando eu falo passagem direta, eu estou falando uma passagem direta mesmo, sem passar pelo estado líquido. Então, a gente vai ver no exercício seguinte que existem algumas situações em que alguns materiais passam de sólido para gasoso e de gasoso para sólido, sem passar pelo estado líquido. Aliás, no esquema acima, a gente está vendo a água em 3 diferentes estados: sólido, líquido, e na verdade não é em 3, a gente está vendo em 2 estados, porque as nuvens também estão em estado líquido.
Lembrando algo que a gente já comentou numa lição aí passada, que as nuvens, na verdade, não estão em estado gasoso. A gente coloca a nuvenzinha aí só para representar, né? Que é o estado de vapor, estado gasoso, mas elas não estão no estado gasoso. Elas são formadas por pequenas gotinhas de água, tá bom? Isso também a gente vai ver quando a gente comentar no exercício seguinte a condensação, beleza? Muito bem, então qual número aqui, olha, nesse esquema representa a sublimação e a ressublimação? Esse aqui, ó, tá vendo que o 5 mostra essa passagem de sólido para gasoso e de gasoso para sólido? Então, 5, sublimação e ressublimação. Belezinha? Fusão. Como eu disse agora há pouco, fusão é derretimento, né? Então é a passagem do estado sólido para o líquido. Qual é o número nesse esquema que está mostrando essa passagem de sólido para líquido? É o gelo derretendo, é igual essa imagem aqui, né? Então, se você respondeu número 1, fusão. Belezinha? Vaporização. O que é vaporização? É passagem de líquido para vapor. Olha só, o nome já fala, vaporização. É tornar vapor, né? A partir de um líquido, tá bom? No esquema acima aqui, olha, de líquido para vapor. Então, número 3. E por fim, pessoal, condensação. A condensação é o contrário da vaporização, ou seja, é a passagem de vapor ou gás para líquido. Um outro nome comum para a condensação é a liquefação. Esse nome é menos usado, mas é interessante a gente pensar nele, porque muitas vezes os alunos têm dificuldade de lembrar o que é condensação e confunde com outra passagem de estado físico. Mas se você lembrar que é liquefação, o nome também já está dizendo, é passagem de ida para o estado líquido, né? De vapor para líquido. Então, olhando aqui no esquema, se a gente observar aqui, olha, de vapor para líquido, número 4. Belezinha? Se tiver dúvida, posta lá no mural. No exercício 2, ou melhor, no exercício 1 ainda, porque é 1B, a gente tinha que olhar aí o modelo abaixo, né? E dar exemplos. Qual a intenção desse exercício? É que você consiga, através da sua experiência mesmo, reconhecer as passagens de estado físico da matéria. E a gente sabe que vocês conhecem todas elas praticamente. Talvez a única que vocês não conheçam é a sublimação ou ressublimação. E eu já coloquei o exemplo aqui como modelo, tá bom? Então vamos ver aqui, ó, como é o modelo e também um exemplo de sublimação. Sublimação. Já observei a sublimação ao ver a naftalina ir diminuindo no armário da vovó, passando de sólido para gás, quando vi na TV o gelo seco, sólido, passar para o estado gasoso no show de rock que estava assistindo no domingo sentado na poltrona. Então, gente, sublimação, normalmente a gente chama essa passagem a passagem de sólido para vapor. E um exemplo muito comum é o da naftalina. A gente vai ver um outro exemplo no outro momento, mas vamos comentar só esse. Então, naftalina são aquelas bolinhas brancas, ela é quase esférica, mas ela é bem... Bom, ela não é quase esférica, não, ela tem achatamentos. Mas eu vou chamar de bolinho, ok? Para que vocês entendam, porque acredito que muitos de vocês nem saibam mais o que é naftalina. Tem nomes que ficaram perdidos no tempo, né? Naftalina, criolina, lisoforme. O lisoforme voltou um pouquinho por causa da pandemia, né? Que é um bom desinfetante. Agora, a naftalina era usada para quê? Essas bolinhas, então, eram colocadas dentro de armários para espantar especialmente traças ou outros insetos, como baratas.
e elas vão sublimando. Então suas moléculas vão se agitando com o aumento da temperatura e vão passando para o estado de vapor, sem derreter dentro do armário. Elas não derretem, ainda bem, porque imagina, você vai pegar a roupa ou o armário lá dentro molhado. Então esse gás se espalha por dentro do guarda-roupa, dando um cheiro a todo o ambiente interno do móvel e também as roupas. A desvantagem era essa, que as roupas guardadas nesses armários ficavam com cheirinho de naftalina, que não é dos mais terríveis, mas também não é dos melhores, não. Então desagradava muita gente. E um outro exemplo de sublimação, que também pode ser chamado de ressublimação, que é a passagem de gás para sólido. Não, estou falando besteira, pessoal. Um outro exemplo de sublimação tá certo aqui no exemplo. É a passagem a transformação do gás, do gelo seco, que é gás carbônico congelado, em gás carbônico, tá? Mesmo no estado de gás, de vapor, estado gasoso. Então, em shows de rock, em eventos, era muito comum usar esse recurso, porque com a iluminação do palco fica bonito, né? Fica um exemplo, um ambiente meio esfumaçado e dava um efeito legal no show. Esse gelo, do mesmo modo que a naftalina, ele vai sublimando. Tá bom? Então é um outro exemplo de sublimação. Claro que se você submeter tanto o gás de naftalina como o gás carbônico a temperaturas muito baixas, de uma forma muito repentina, eles ressublimam, eles voltam para o estado sólido na forma de cristais. Tá bom? Claro que o gás de naftalina não vai voltar a ser aquela bolinha com aquela forma definida que tinha antes, e nem o gelo seco vai voltar a ser um cubinho de gelo seco, mas ele forma cristais sólidos. Tudo bem? Muito bem, gente. Na questão 2, você tem aí não, estou falando besteira. Então vamos corrigir. Vamos ver o que os alunos falaram das outras... de outros exemplos. Só deixa eu ver aqui quantas questões tem. Tem 4. Eu vou acelerar um pouquinho porque eu tenho um compromisso logo mais. Mas vamos lá sem perder a qualidade também. Deixa eu ver o que os alunos responderam aqui. Aqui, achei a questão. Fusão, passagem de estado sólido para estado líquido por meio do aquecimento. Mas eu queria saber o exemplo aqui. Vamos ver se a pessoa disse o exemplo. Aqui. Ebulição, a mudança. Ele explicou o que é ebulição, que é a fervura, é um tipo de vaporização. Como no caso da chaleira, em que parte da água evapora, não, vaporiza, tá? De acordo com o aquecimento. Por conta do tempo, deixa eu ler a minha resposta para a gente ir mais direto ao assunto. Então, eu coloquei aqui alguns exemplos, né? Fusão pode ser observada no derretimento de metais ou da cera da vela, por exemplo. Solidificação, que é a passagem de líquido para sólido, pode ser observada, por exemplo, quando a lava vulcânica, que é líquida, resfria-se e torna-se uma rocha sólida. Tá bom? Vaporização, que é a passagem de líquido para vapor. Quando a roupa seca no varal ou quando o álcool que passamos sobre uma superfície evapora, temos um exemplo de vaporização. A gente mesmo passa álcool gel e o álcool gel evapora, né? É um exemplo de vaporização. Condensação. Condensação, vamos lembrar, é a mesma coisa que liquefação. Então, é a passagem de vapor para líquido. Pode ser observada na formação de gotículas de água em uma garrafa contendo refrigerante gelado. Eu estou falando da parte externa da latinha, tá bom? A gente vê muito isso em comerciais de refrigerantes. Então, quando você tira uma latinha
qualquer refrigerante. Não vou fazer comercial para nenhuma empresa desses venenos, não, né? Venenos deliciosos, mas são venenos. E aí a gente deixa ela exposta ao ar, né? Sobre uma mesa, por exemplo. Não forma umas gotículas em torno da latinha, na parte de fora, tô falando, né? A gente vê e enxerga. De onde vem essa água? Muitos alunos de sexto ano acham que a água que está lá dentro do refrigerante passa pela parede do recipiente e é como se a latinha transpirasse. Mas tudo bem, a formação de uma hipótese, é legal ouvir isso deles. Mas na verdade é que essa superfície gelada, em contato com o vapor de água que existe no ar, porque tem vapor de água à nossa volta, no ar, forma essas gotinhas. O vapor de água presente no ar, em contato com essa superfície fria, perde calor e esse vapor passa de estado gasoso para estado líquido, formando essas gotinhas. Tá bom? Um outro exemplo, alguém desmaia e as pessoas, na tentativa de ver se essa pessoa está respirando, colocam um espelhinho próximo da boca, do nariz da pessoa desfalecida. Se esse espelhinho embaçar, por que isso acontece? O que é esse embaçamento? Nós liberamos vapor de água na nossa respiração. Esse vapor de água encontra a superfície geladinha ali do espelho. Esse vapor de água em contato com essa superfície mais fria sofre condensação e o que a gente enxerga como embaçamento, na verdade, é um conglomerado ali de um monte, por milhares de gotículas de água bem pequenininhas. Tá bom? Que mais? Condensação. E falamos já de todas, né? Porque eram 5 passagens. Tudo bem? Então agora a questão 2. Você tem um esquema aqui bastante semelhante ao esquema da questão 1A, tá bom? Só que aqui nesse esquema mostra a conformação das moléculas, né? Como as moléculas estão muito unidas nos sólidos, como elas estão um pouquinho mais afastadas nos líquidos e mais agitadas, e como elas estão mais afastadas e mais agitadas ainda nos gases e vapores. E fala aí também, mostra quais são as passagens de estado físico. Então, o que você tinha que responder? O que faz, em sua opinião, um material que está em determinado estado físico, sólido, por exemplo, passar para outro estado físico, líquido, por exemplo? Né? Então, eu queria primeiro a sua opinião. O que você acha que faz com que uma matéria mude de estado físico? Depois eu gostaria que você lesse o texto abaixo, visse as respostas e comparasse o que você achava com o texto abaixo, com a informação do texto abaixo. Muito bem. Por que eu pedi isso? Não é mais só você já olhar no texto abaixo e copiar lá as informações do texto? Porque, pessoal, primeira coisa, o método científico pede para a gente criar hipóteses na nossa cabeça, baseado naquilo que a gente já conhece. Isso é muito importante, porque se você pega e simplesmente copia uma resposta, às vezes você não aprende tão bem do que quando você pensa primeiro no assunto e depois confronta o que você pensou com a informação que já existe circulando nos textos. Quando você faz essa comparação, você normalmente não esquece mais. Então, por exemplo, se você pensar uma coisa e o texto confirmar, beleza, você já raciocina como a ciência diz que é. Isso é muito legal, né? Quando você pensa algo, mas não está muito correto de acordo com a ciência, aí você lê o texto e você corrige o seu pensamento, né? Essa autocorreção é muito importante para aprender, beleza? Agora sim, eu quero ver sem falta o que os alunos responderam.
Na minha opinião, o que faz com que ocorra a mudança de estado físico de um material para outro estado físico é a variação de temperatura e pressão. Não há nenhuma diferença entre o que eu sabia antes e a informação trazida no texto. Ele só complementou aquilo que eu já sabia, trazendo informações a mais. Adorei essa resposta. Que bom que você já sabia. Eu esperava, e eu acredito que a maioria também, a maioria disse aqui temperatura. Outros já se lembram da aula passada, falou do distanciamento das moléculas e tal. Mas assim, outros concordaram, já sabia que era a temperatura e a pressão, fico feliz. Eu estava esperando que a maioria dissesse que era apenas a temperatura e não incluísse a pressão nessa história, tá bom? Então, já que vocês sabem que é a temperatura e a pressão, fica até mais fácil. Nessa atividade aqui, a gente vai pensar muito no papel, então, da temperatura nas mudanças de estado físico. E na atividade seguinte, vamos focar bastante no papel da pressão. Porque esses dois fatores, pressão e temperatura, agem ao mesmo tempo, mas a gente, para entender, precisa pensar nelas de modo separado. Tá bom? Então, olhando aqui essa imagem, eu tô olhando aqui, rolando a atividade para ver quanto falta. Tá vendo que você tem... veja o que acontece com as moléculas que constituem um material quando é submetido a uma temperatura mais alta ou mais baixa. Pessoal, quando um material é submetido a uma temperatura mais alta, ele ganha calor, né? E quando ele é submetido a uma temperatura mais baixa, ele perde calor. Isso vamos pensar assim para o ambiente, tá? Então eu coloco um bloquinho um pouquinho de manteiga numa panela. E estou aquecendo a panela, né? Então a manteiga, essa raspa de manteiga está recebendo o calor da panela. Tá bom? Ou então quando você coloca uma bebida na geladeira, ou um alimento. O alimento, a bebida, essa matéria, está perdendo calor para a geladeira. Tá bom? Então vamos pensar o seguinte, olhar aí na imagem. Quando a temperatura é menor, as moléculas, vocês estão vendo, comparando com a outra imagem, né? Que elas ficam mais próximas, mais juntas, mais agregadas, menos agitadas. A energia de movimentação delas diminui, porque elas perdem energia. Energia cinética, energia de movimento das moléculas. E quando a temperatura aumenta, quando elas recebem calor, e aumento de temperatura, o que é isso? É mais energia. Então essas moléculas se movimentam mais, e se elas se movimentam mais, elas se afastam mais. Tá bom? Isso precisa ficar muito claro, porque o nosso desafio é pensar nas mudanças de estado físico a partir da constituição submicroscópica da matéria, a partir das moléculas. Tá claro? Então vamos corrigir esse exercício 3 aqui, ó. De modo geral, era para completar as lacunas com as palavras que aparecem abaixo. De modo geral, estou lendo aqui abaixo de mim. Quando o material é aquecido, suas moléculas ficam mais ou ficam menos distantes? Pessoal, quando um material é aquecido, quando ele recebe calor, as moléculas se agitam mais, então elas se afastam, elas ficam mais distantes umas das outras e apresentam maior ou menor agitação? Maior agitação. Então elas ficam mais distantes e mais agitadas. Tá bom? O contrário também costuma acontecer. Quando o material é resfriado, ou seja, quando ele perde calor para o ambiente, suas moléculas tendem a ficar menos distantes, ou seja, mais próximas, e apresentar uma menor agitação molecular. Tudo bem? Certinho? Acho que não ficou muita dúvida nessa questão, é fácil, né?
Qual é a alternativa correta aqui? De modo geral, quando o material é aquecido, suas moléculas ficam mais distantes umas das outras e apresentam maior agitação. O contrário também é verdade, menos e menor. É essa última aqui. Para você pode ser que essa alternativa tenha aparecido numa outra ordem. Tá bom? Eu configurei para isso acontecer, que eu não sou bobo nem nada. E por fim, pessoal, a questão 4 é pra gente, ela tá aqui para a gente refletir então o que acontece com as moléculas na ausência de calor. Quando elas não têm calor nenhum, quando as suas moléculas estão próximas do que a gente chama de zero absoluto, temperatura mais baixa possível. Tá bom? Muito bem, então bom, vamos ler aqui, fazer a atividade que vai ficar super fácil, vocês vão entender. Então você tem um esquema aqui representando átomos de ferro com agitações moleculares diferentes, tá bom? A letrinha B, letrinha C, e relacionar aqui as informações com essas letrinhas. Então, seguindo a ordem, a temperatura mais alta, os átomos vibram vigorosamente, vibram bastante. Quanto maior a quantidade de calor recebida pelo material, maior é a agitação molecular. Então, de que a gente está falando aqui? Estamos falando do esqueminha A, do B ou do C? A gente está falando de uma alta agitação molecular. Ora, gente, pelo esqueminha fica muito claro que a gente está falando da letrinha B. Tá bom? Esses risquinhos aí representam uma agitação. Então, os átomos de ferro, quando vão se aquecendo, as moléculas vão se afastando uma das outras, ele derrete. Se você continuar aquecendo o ferro, né, líquido, as moléculas continuam se agitando mais, se afastando mais e viram um vapor. E se você continuar ainda, acontece um quarto estado da matéria chamado de plasma, em que esse material, em altíssima temperatura, as moléculas ficam super afastadas e se tornam um superfluido. A gente não dei exercício sobre isso. Talvez, eu lembro que eu abordo bastante o assunto de plasma no 7º ano. É um assunto ligado ao BNCC, mais lá no 7º ano. Mas, em suma, quando o material vira um plasma, e isso acontece nas estrelas, quando na Terra se produz isso em laboratório, ele vira um superfluido, passando a atravessar paredes dos recipientes que o contêm, né? As moléculas ficam tão afastadas que elas conseguem até atravessar por outras, no espacinho ali de outras moléculas que compõem os recipientes, né? E vaza, né? Adquire uma outra conformação, digamos assim, uma outra característica. Mas vamos avançar. A temperatura mais baixa possível, chamada de zero absoluto, impossível de ser obtida naturalmente, os átomos vibram muito pouco, a agitação molecular é praticamente inexistente. Ela existe, mas ela praticamente não existe, ela não é perceptível, né? Então a gente está falando do A, do B ou do C. Então, pessoal, nesse caso, as moléculas praticamente sem calor nenhum, sem nenhuma agitação molecular ou quase nenhuma. Estamos falando desse caso aqui, letrinha C, tá bom? E por fim, pessoal, a temperatura ambiente ou até mesmo a baixas temperaturas, os átomos e moléculas vibram com alguma intensidade. Bom, de quem que a gente está falando? A gente não está falando nem de C, nem de B, só podemos estar falando de A, né? Mesmo dentro da geladeira, existe algum calor lá no freezer, e as moléculas dos alimentos, do plástico, de tudo do ar que está dentro da geladeira, ainda assim apresenta, por mais que esteja gelado lá, por mais que esteja frio, né? Ainda assim apresentam um calor, ainda assim apresentam agitação molecular,
tá bom? Então, letrinha A. E é isso, pessoal. Por enquanto, a gente concluiu essa correção. Falta ainda corrigir a próxima atividade. Havendo dúvidas, já sabem, estou pronto para responder. Espero que tenha ficado tudo bem claro. E por enquanto é só. Um abraço, até mais. Tchau, tchau.